Imagina um parque tranquilo. Pessoas caminhando, crianças correndo, casais tirando fotos, turistas aproveitando a tarde. Nada fora do normal. Nada indicando que, em poucos minutos, todos ali testemunhariam uma das cenas mais chocantes dos últimos anos. O Parque Zoobotânico Arruda Câmara, a famosa Bica, em João Pessoa, era apenas mais um destino comum de domingo. Mas naquele dia, um jovem de 19 anos tomaria uma decisão impossível de prever e impossível de evitar. É difícil imaginar alguém se aproximando de uma jaula de leões sem intenção de causar alarde. Mas ele fez exatamente isso. Chegou sozinho, caminhando devagar, sem chamar a atenção. Não estava agitado, não parecia perdido, não parecia estar fugindo de nada, apenas andava. Visitantes não estranharam sua presença, até que, lentamente, algo começou a aparecer fora do lugar. Ele olhou para o muro alto, observou a estrutura, avaliou a distância e então começou a escalar. Um muro de 6 metros, 2 grades de segurança, uma área restrita, tudo ultrapassado de forma quase silenciosa. Ele parecia saber exatamente o que estava fazendo, mesmo que suas escolhas não fizessem sentido algum para quem via de fora. Quando chegou ao topo, encontrou uma árvore que se inclinava para dentro do recinto dos leões. Ele agarrou o tronco, desceu devagar e seus pés finalmente tocaram o chão da jaula. E foi ali que tudo mudou. A leoa leona, adulta, forte, territorial, já observava. Ela não hesitou. O instinto falou mais alto. Visitantes começaram a gritar, pessoas correram, pais pegaram seus filhos no colo e alguns celulares foram levantados, registrando o momento que, em segundos, se tornaria manchete nacional. Mas nenhuma gravação explica o que levou aquele jovem a entrar ali. Nenhum vídeo mostra o que veio antes. Nenhum vídeo mostra a história completa. O jovem se chamava Gerson de Melo Machado. Tinha apenas 19 anos. Uma vida difícil desde cedo. Passou por abrigos, viveu sem estrutura familiar, enfrentou traumas e crises psicológicas intensas. Tinha diagnóstico de esquizofrenia, além de um histórico de delírios e comportamentos imprevisíveis. Desde criança, nutria uma fascinação por leões. Não uma admiração comum, uma obsessão. Ele acreditava que tinha algum tipo de conexão com grandes felinos, como se pudesse controlá-los, como se fosse capaz de domá-los. Em sua mente, essa ideia parecia real, e essa fantasia o acompanhou por toda a adolescência. Existem relatos de que ele já havia tentado se aproximar de felinos em outras ocasiões, tentativas perigosas, impulsivas, sempre guiadas pelo mesmo delírio, a ideia de que poderia viver entre eles. A verdade é que Gerson não era alguém em busca de aventura, era alguém em busca de sentido, em busca de algo que sua mente distorcida dizia ser possível. E, infelizmente, alguém sem acompanhamento psicológico adequado, sem família presente, sem suporte social, sem ninguém percebendo a profundidade dos seus conflitos internos. Quando entrou no recinto da leoa, não havia mais retorno. O ataque foi rápido, instintivo, inevitável. As lesões foram gravíssimas e atingiram áreas vitais. A equipe de resgate fez tudo o que podia, mas o cenário era irreversível. Gerson não resistiu. E assim, diante de dezenas de testemunhas, sua vida chegou ao fim de forma brutal e repentina. A leoa leona, por sua vez, não teve culpa. Agiu movida por instintos naturais. Ela não é vilã, não é assassina. É um animal selvagem, e especialistas concordam que ela não poderia ter reagido de outra forma. O zoológico decidiu mantê-la viva, sob monitoramento, porque sacrificar um animal que apenas defendeu seu território seria injusto e irracional. Mas diante disso, surge uma pergunta incômoda. Como alguém conseguiu entrar ali? Como um jovem sozinho conseguiu atravessar barreiras que deveriam impedir completamente esse tipo de tragédia? Essa pergunta gerou debates intensos. Alguns culparam o zoológico, dizendo que a segurança falhou. Outros culparam o jovem, dizendo que foi imprudente. Outros ainda culparam o Estado,
apontando que pessoas com transtornos mentais graves não recebem atenção adequada. E no meio de tudo isso, a discussão mais importante quase passou despercebida: a invisibilidade de jovens como Gerson. Ele era um dos muitos brasileiros que vivem à margem, vagando entre instituições, ruas, empregos instáveis, sem tratamento contínuo, sem acompanhamento, sem ninguém para notar quando algo está errado. A morte dele não foi apenas resultado de uma decisão impulsiva, foi consequência de anos de negligência social, uma negligência silenciosa, profunda, que só se torna visível quando explode em tragédia. O laudo oficial confirmou o que já era esperado: morte por choque hemorrágico após ferimentos graves. Não houve crime por parte do zoológico, não houve falha deliberada da equipe naquele momento. A tragédia aconteceu porque Gerson entrou ali por conta própria. Mas dizer só isso seria ignorar toda a história que o trouxe até aquele ponto. Ele não estava em plena condição mental para medir riscos, não estava em um estado de consciência que permitisse discernir perigo de fantasia. Dentro da realidade dele, entrar naquela jaula talvez fizesse sentido, talvez representasse algo simbólico, talvez fosse um pedido de ajuda silencioso, talvez fosse suicídio, talvez fosse delírio, talvez fosse tudo isso ao mesmo tempo. E é aí que a história se transforma em algo ainda mais trágico, porque, na prática, ele não estava entrando apenas na jaula de uma leoa, ele estava entrando no limite final de uma vida marcada por sofrimento, uma vida que nunca recebeu o cuidado necessário, uma vida que caminhava há anos na beira do abismo. A tragédia da Bica não é um espetáculo, não é um vídeo para ser compartilhado, não é uma curiosidade mórbida. É um aviso sobre falhas que ninguém quer ver, um aviso sobre como tratamos ou deixamos de tratar pessoas em condição de vulnerabilidade psíquica, um aviso sobre como jovens como Gerson passam despercebidos até ser tarde demais, um aviso sobre como a saúde mental continua sendo tratada como tabu, como peso, como algo secundário, quando na verdade deveria ser prioridade absoluta. O caso divide opiniões, causa revolta, gera teorias, mas no fundo nos obriga a confrontar uma verdade desconfortável. Se nada mudar, se continuarmos ignorando pessoas em sofrimento profundo, se continuarmos achando que transtornos mentais são simplesmente falta de vontade ou frescura, outras tragédias como essa vão acontecer. Talvez não numa jaula, talvez não com uma leoa, mas com o mesmo resultado: vidas perdidas por abandono. No final, Gerson não deve ser lembrado como o jovem que invadiu uma jaula. Ele deve ser lembrado como o jovem que nunca recebeu a ajuda que precisava, como o jovem cujas dores ninguém quis ver, como uma vida que poderia ter sido salva se tivesse sido olhada com mais cuidado. A história acaba onde tudo começou, com o jovem solitário, caminhando em silêncio, seguindo um caminho que só ele enxergava. E o que resta agora é a reflexão. Quantos outros estão seguindo caminhos parecidos, invisíveis aos olhos de todos? Quantos estão pedindo socorro sem que ninguém perceba? E quantos chegarão ao fim sem que nada seja feito? A tragédia da Bica não é apenas sobre um ataque, é sobre o que falhou muito antes dele, e sobre o que ainda pode ser evitado, se decidirmos finalmente enxergar.